Graças a Deus. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, no primeiro capítulo. Quero que você fique bem atento à ministração e você não se espante com algumas afirmações que eu vou fazer aqui, mas no final você vai entender. Amém? Amém? João, Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Eu quero que você me acompanhe, você vai ler aí baixinho ou um pouquinho mais alto, conforme está na sua versão, mas quero que você leia comigo, porque quando a gente escuta a palavra, a gente memoriza melhor e existe uma ação, né? Que faz muito bem. Vamos lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Eu vou ler o verso 3 de novo, que diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós sempre oramos antes de ministrar e pedimos a inspiração, pedimos a ação do Senhor, mover do Senhor através desse instrumento, Senhor, que é vaso frágil e de barro, mas a Tua palavra é o tesouro, são as joias, é o ouro precioso que vem para as nossas vidas para enriquecer. Nós somos Teus filhos, nós precisamos ser ministrados e avançar, e crescer, e ter novas experiências, e nos colocar mais disponíveis para sermos instrumentos do Senhor. Deus, nós temos nos enrolado tanto com a nossa própria vida, e não temos feito aquilo que o Senhor nos orientou, para nós amarmos de uma forma que possamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos também. E nós vivemos dias trabalhosos, nós vivemos já há algum tempo, há décadas, de tanto individualismo, Senhor, de tanto egoísmo, e nós queremos mudar isso, nós precisamos mudar isso, precisamos nos dispor ao Senhor, que a Tua palavra nos oriente, nos guie e nos leve a isso, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queria começar dizendo, irmãos, que todas as religiões têm o seu livro de revelação. Se você for dar uma olhada nas várias religiões que existem, são raras as que não têm algum livro de consulta, e muitas usam até a Bíblia. Por exemplo, você já ouviu falar do Evangelho segundo Allan Kardec, é da religião espírita. É diferente do nosso Evangelho. Temos livros que são seguidos por pessoas hoje como se fossem gurus, né, psicólogos, psiquiatras, coach. Livros são escritos nos Estados Unidos assim e eles ganham muito dinheiro com isso. E aquele livro acaba sendo o livro de cabeceira, o livro de estudo, o livro de iluminação, de instrução para a pessoa. E nós temos este livro. Amém? Este livro. Chama Bíblia, do original que é Biblos. Mas é Bíblia porque é tipo uma biblioteca, né? Tem 66 livros aqui. 66. Quantos já leram a Bíblia inteira alguma vez? Já leu? O marido da irmã falecido, pastor Jesuel, da irmã Anice, ele até um pouco antes de falecer, ele estava lendo a Bíblia, acho que era mais de 50 vezes já, né? Mais de 50 vezes. Mas é engraçado que a gente pode ler, reler, e ela continua falando coisas novas para nós, e a gente não decora muita coisa. Tem gente que decora a Bíblia, sabia? Agora, esse texto fala que no princípio era o Verbo.
Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e aqui o que espanta a gente é que fala que esse Verbo, ele se fez carne e ele habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando fala verbo aqui, algumas traduções, não sei se você tem aí, alguém tem essa tradução, fala assim, no princípio era a palavra, e a palavra, ela estava com Deus, e a palavra era Deus. O Shema em Israel, que é um chamado a eles ouvirem, antes deles começarem a recitar a Bíblia, né, eles fazem a chamada, e eles dizem, ouve Israel. Não é para escutar só, é para ouvir, é para entrar no coração a palavra. E a primeira coisa que eles falam, eles dizem, o Senhor é o vosso Deus. Ouve Israel, Shema Israel, o Senhor é o vosso Deus. É uma chamada para o coração, uma chamada para a mente, é uma chamada para a alma, para ouvir, e ouvir a palavra. E nós dizemos que esta é a palavra de Deus, sim ou não? Nós dizemos que esta é a palavra de Deus. Mas do que João está falando aqui? Eu queria instigar os irmãos para que nós avancemos, porque a nossa fé precisa aumentar e nós precisamos nos dispor mais a Deus, como eu falei, todos nós, para sermos melhores instrumentos de Deus nessa terra. Porque nós queremos a volta do Senhor Jesus. Mas quantas pessoas ainda não ouviram a palavra, não conhecem, não sabem, ou pensam que sabem? Quantos têm a palavra em casa? A Bíblia é um dos livros mais vendidos do mundo. Eu tenho certeza que na casa dos irmãos aqui deve ter pelo menos umas 2 versões da Bíblia, ou 3. Tem gente que tem 4, 5 versões. Cada ano sai uma nova. Tem Bíblia da mulher, tem Bíblia de estudos pentecostais, Bíblia só de estudo, tem Bíblia de batalha espiritual, Bíblia disso, Bíblia daquilo, e vai se enchendo de Bíblia as nossas instantes. E nós pouco usamos. Hoje usamos quase mais o celular, né? Eu gosto bastante, a minha versão é a nova versão internacional, gosto de usar aquela versão. Mas eu queria pensar com os irmãos nessa noite, o que realmente significa a palavra de Deus? Esse é o meu tema. E eu vou fazer primeiro 3 negativas, uma afirmação, e dessas 3 negativas eu vou fazer 3 explicações, e vou concluir com essa 4ª, que é uma afirmação, e daí essa afirmação nós vamos combinar com Marcos 16:15, porque a gente precisa assumir essa responsabilidade de sermos instrumentos de Deus na terra. Só que serve para nós também. Vai elucidar você. A primeira afirmação que eu quero dizer é que, e fazer, é que a palavra, o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. A palavra não é a Bíblia. Nós pegamos esse livro e falamos, isso aqui é a palavra. Irmãos, cadê a tua palavra? Cadê a palavra? A gente fala que isso aqui é a palavra de Deus. Mas isso aqui é a Bíblia, certo? Se a gente entender que isso aqui é a palavra, a gente tem uma confusão que nos limita, como Paulo falou que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A segunda negativa que eu vou fazer tem a ver com o conteúdo. Isso aqui é uma Bíblia e aqui tem as Escrituras. Mas eu vou dizer, essa negativa, a palavra também não são as Escrituras. Se você quiser anotar, você pode anotar. Porque aqui tem 66 livros que a gente chama de Escrituras Sagradas, certo? É uma escritura diferente, é um texto, né, religioso, são as Escrituras, estão aqui as Escrituras, mas nós dizemos assim, olha, a palavra, a Bíblia não é esse aqui que é a palavra, nem as Escrituras são a palavra, nós falamos que Jesus é a palavra, sim? Vocês concordam? E até em cima desse próprio texto, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens.
A minha terceira negativa tem a ver com essas 5 letras, Jesus. J-E-S-U-S. E vou dizer que a palavra também não é o nome Jesus. Porque o nome dele nem é Jesus, o nome original é Yehoshua ou Yeshua. Jesus é grego, Jesus. E do Jesus veio para nós o Jesus. E por mais que esteja desconstruindo, você pode ficar com a cara meio, você está louco, pastor? Eu vou dizer para você também que a palavra não é Jesus. A quarta coisa que eu vou falar é a afirmativa. Que de acordo com esse texto, a palavra é o Filho de Deus, o Verbo Criador, o Cristo eterno. A palavra é o Filho de Deus, o Verbo Criador, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Nada existiria sem o Verbo Criador, sem o Cristo de Deus. E aqui João está falando exatamente isso. Porque na época de João não tinha esse bíblos aqui. Eles tinham a Torá em pergaminhos que eram inclusive fragmentados, né? Era uma parte de um texto, daí pegava outro pergaminho, que era muita coisa para escrever, letras grandes. João está falando exatamente do verbo. E para quem estuda o grego, esse verbo, o Novo Testamento foi escrito em grego e eles não sei se propositadamente, está escrito em arqueologos. Logos é um mistério para os gregos, porque seria algo muito, muito mais profundo do que simplesmente nós abrirmos a boca e declararmos frases. O Logos divino, adotaram então para o cristianismo, depois da escolástica. Você pode depois dar um Google lá e entender o que é escolástica. Depois de Santo Tomás de Aquino, que ele fez uma junção da filosofia grega de Aristóteles com o cristianismo, que já existia. Mas é exatamente isso que é a palavra, o Filho de Deus. A segunda pessoa da Trindade. Isso muda tudo. Ele é o Verbo Criador. Você sabia que a primeira frase da Bíblia de Deus, você vai encontrar em Gênesis no capítulo 1, verso 4, saindo da boca de Deus a seguinte expressão: haja luz. E se fez luz. E você viu que João está dizendo aqui que ele era a luz? Ele era a luz que ilumina todo homem? E a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não o compreenderam? Ele está falando na inspiração do Espírito Santo a mesma coisa. O Cristo eterno, o Verbo eterno, este que é a verdadeira palavra, este que estava lá no início, que foi a primeira coisa que Deus disse, haja luz. O Pai então declarando diante das trevas a possibilidade da mudança de toda a realidade. Porque você imagina que se Deus chegasse assim, olhasse para aquele escuro, aquelas trevas que existiam, e Deus falasse assim, ele falasse, meu Deus, está muito escuro. Por causa dele estar declarando, ficaria mais escuro ainda. Mas ele disse, haja luz. E aí nós aprendemos um princípio que talvez não vou lembrar depois para falar, porque meu tema não é esse. Nós não podemos falar o que nós estamos vendo, nós temos que falar aquilo que a gente quer ver. Aquilo que a gente crê e aquilo que a gente quer ver. Mas nós falamos, por causa de não entender o princípio da palavra, Criador, nós falamos tudo errado. Por exemplo, nós dizemos, estou morrendo de vontade de comer bolo. É ou não é? Algum morto pode comer bolo? Não, pastor, mas é uma frase, é uma expressão, mas não deveria ser assim. Aquele camarada é bonito de morrer. E nós já aprendemos que o poder
da vida e da morte está na língua, na palavra. E Deus disse: haja luz. E essa luz que estava lá, esse Filho eterno, esse Verbo eterno, esse Cristo eterno, essa é a palavra que está aqui dentro. Presta atenção, está aqui no Biblos, está aqui nas Escrituras Sagradas. De Gênesis a Apocalipse, o Verbo está aqui, a palavra está aqui, palavra criadora. E essa palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Bom, tudo bem até aqui? Amém? Isso aqui é quase um estudo bíblico, mas é importante nós irmos adiante, irmãos. Porque para nos livrar de coisas religiosas, de amarras religiosas, a gente precisa entender o que Deus quer falar conosco de verdade. Para que a gente não seja tão limitado. Nós precisamos avançar. Bom, se a palavra não é a Bíblia, a primeira consequência desse entendimento é o seguinte: se a palavra não é o livro Bíblia, nós podemos parar de idolatrar esse livro e de nos esconder atrás dele. Porque todo religioso tem uma Bíblia. E muitas vezes ele quase idolatra. Tem uns que carregam assim, ó, tem diferença dos evangélicos. Normalmente, assembleiano de vila, ele carrega a Bíblia assim, ó, no coração. Já é sintomático, né? Tem outros que carregam a Bíblia assim, desse jeito. É aqui. E nós quase nem carregamos mais, né? Porque a gente já está no celular. Mas se isso aqui não é a palavra, apenas esse livro, nós olhando para o livro, os irmãos estão entendendo? A gente pode fugir da idolatria desse livro. E também de parar de se esconder atrás dele. Segunda consequência: se a palavra não são as Escrituras, nós podemos então nos livrar da presunção de dominar as Escrituras. Os teólogos querem fazer isso. E fingir que a gente obedece. Por quê? Você vai para as Escrituras buscar o que Deus quer falar com você. Aí você abre a Bíblia e Deus fala algo para você, e você se entende ou não, de acordo com a pergunta, fala: bom, então eu vou ter que fazer isso aqui, eu não estou fazendo, ou estou fazendo, eu estou obedecendo já. Tem um livro chamado Vademecum, do pessoal que fez direito, dessa grossura assim, ó, é uma Bíblia para eles. Já viu, né, Nid, lá do filhão, né? Dessa grossura. E cada ano sai uma edição nova. Ali tem, pelo menos, as guias ou as orientações das principais leis que existem no nosso país. E o advogado tem que conhecer aquilo, ou pelo menos ele consultar sempre que precisar. E outros compêndios e outras interpretações. Tem vários ramos do direito, né? Mas ele vai lá para buscar. E às vezes você faz uma consulta ao advogado, se ele não for muito velho, ele não sabe. Ele pode até fingir que sabe, ele pode até dizer uma coisa meio por cima. Assim como nós muitas vezes dizemos, porque a palavra de Deus diz assim, Deus se busca na Bíblia um versículo para adequar aquela situação. Mas as Escrituras estão aqui. Os teólogos, eles têm a pretensão de querer dominar a palavra. Sabe, eu estudei mais de 4.000 horas no curso de teologia. Se você é esperto, sai lá dizendo assim, puxa vida, tanta coisa que tem para ler ainda, tantos autores, tantos intérpretes. Eu tenho lá em casa um compêndio de interpretação do Velho Testamento e do Novo Testamento, versículo por versículo. Eles fizeram interpretação, versículo 1, e fazem uma interpretação e uma exegese, quase que um compêndio. Dá para escrever livros e livros. Aí vai no 2, 3, de 66 livros. E quanto mais estudado for o pastor, quanto mais doutor em divindades, por exemplo,
Tem um pregador que ele é deputado federal, não vou citar o nome dele, ele fala que ele é contador de história, mas ele fez um curso, por extensão, de doutor em divindades. E quanto mais títulos você tiver em determinadas igrejas, mais respeitado você é. Então isso é uma presunção de você dominar a palavra. Se a palavra é o verbo eterno, nós não podemos dominar a palavra. É ela que tem que nos dominar. É o contrário. E aqueles que também, entende que se o Espírito Santo orientar, o Espírito Santo vai falar comigo, eu vou ter uma palavra que vou pegar nas Escrituras e Deus vai dar uma palavra para mim e eu vou conseguir entender e eu vou conseguir praticar, ou eu vou pregar para alguém essa palavra. E a gente ouve cada coisa que não tem nada a ver, nem com o texto em si, quanto mais com a essência da palavra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, o Verbo Criador, a segunda pessoa da Trindade. É disso que João está falando. Terceira coisa, se a palavra não é o nome Jesus, J-E-S-U-S, porque nós dizemos que Jesus é a palavra, e esse Jesus já está meio distante daquele Jesus lá que caminhou na Galileia. Esse Jesus que está nos nossos lábios, até quando nós cantamos e oramos, às vezes nós estamos distantes por causa do entendimento. Esse nome se tornou, assim, muito vago. E se a palavra não é o nome Jesus, então a gente se liberta das superstições e feitiçarias que muitos têm, inclusive, representados nessas 5 letras, Jesus. Você já foi orar por uma pessoa endemoniada e falou assim, em nome de Jesus, sai! E ele não sai. Bom, não é uma experiência muito legal, mas isso era para ser para todos nós. Porque ele falou, em meu nome, vocês expulsarão os demônios. Nós vamos ler isso no finalzinho aqui. Mas não sai por quê? Tem uma história em que os filhos de um camarada chamado Cefas, eles foram expulsar, 5 filhos, foram expulsar um demônio, e o demônio olhou para ele e falou assim, olha, eles expulsaram desse jeito, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós conjuramos vocês que saiam dele. E os demônios olharam e falaram assim, olha, nós sabemos quem é Paulo, e Jesus a gente conhece muito bem, mas quem são vocês? E me intriga uma frase que tem a ver com os judeus, e tem a ver com aqueles que não forem arrebatados, de Mateus 24, quando os anjos vão separar aqueles para a esquerda, e aquela declaração virá dessa forma, apartai-vos de mim, vós malditos, para o inferno, que está preparado desde o princípio para o diabo e seus anjos, porque eu nunca vos conheci. Crentes, eram crentes. Esse nome Jesus, e até o clamor pelo sangue de Jesus, tem sido motivo de brincadeira nas televisões aí. Porque tem muito crente desviado, são atores, e aí eles usam essas frases. Eu gosto bastante desses stand-ups. E esses stand-ups, às vezes o camarada desviado, ele fala isso. Ele fala, o sangue de Jesus tem poder. É como se fosse realmente frases mágicas. E tem muita superstição em cima do nome Jesus. E pouca ação. E o texto fala que tudo que foi feito se fez por Ele, pela palavra. Por esse verbo que se fez carne, que é um homem chamado Filho de Davi. Ele se intitulava como Filho do Homem, esse é a palavra. Esse caminhou curando, resgatando, libertando, acolhendo, contrariando a religião, mudando realidades, porque ele andou sobre as águas. Ele disse para a morte, sai, e a morte saiu, chamou um homem depois de 4 dias já apodrecido, ele mandou ele sair para fora, porque a palavra dos lábios dele disseram, Lázaro, sai para fora. E o judeu usa essas redundâncias, sai para fora.
não tem como sair para dentro, né? Mas eles usam isso, é afirmativa, tipo, meio dupla assim. Eu já ouvi pregador dizer que o poder do que Jesus disse foi tão grande naquela hora, que ele teve que citar o nome de Lázaro, porque senão todos os mortos que estavam ali por perto teriam ressuscitado. Se ele tivesse dito assim só, ressuscita, todos teriam ressuscitado, mas ele fala, Lázaro, sai para fora. Porque ali estava o Verbo encarnado, que por meio dele todas as coisas foram criadas. Certo? Bom, aí vem minha proposta para os irmãos nessa noite. Se nós conseguimos entender isso, eu quero que você processe isso durante a semana, que você estude sobre isso, que você pense sobre isso. E eu falei aqui de nós idolatrarmos um livro e nos escondermos atrás dele. Não, eu sou de Deus, eu sou da palavra. Muitos, né? Eu falei aqui também da gente se livrar da presunção de dominar as Escrituras e fingir que a gente obedece. Se eu chamar você aqui para frente para você citar os 10 mandamentos, quantos aqui conseguiriam? Os 10, todos. Dá para lembrar aí? Dá uma pensada. Pensa comigo, você consegue lembrar dos 10 mandamentos? E a gente cobra tanto, né, de obedecer a palavra, mas eu nunca decorei os 10 mandamentos. Eu sou pastor há 22 anos, não sei, foge, escapa. Porque parece que não é para decorar mesmo. E tem uns irmãos que falam assim, pastor, eu tenho uma dificuldade de decorar versículos. Eu sei o significado, eu sei, mas eu não consigo decorar versículos. Não fica chateado por isso, não. Se você tiver o entendimento pelo Espírito Santo, é muito bom, porque se você decorar, de repente você se prende nele e não entende que a palavra é viva. E você enjoa também, porque se você escutar de mim aqui uma pregação, irmãos, vamos abrir no Salmo 23, hoje eu vou pregar sobre o primeiro verso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vai falar assim, poxa, mas o que será que o senhor vai tirar desse versículo se eu já sei tudo disso? Qual a ilustração que o senhor vai trazer nova? Qual a pregação? Se torna enjoativo. Salmo 91, Isaías 53, os versos que eu tenho citado sobre a graça aqui, vai se tornando enjoativo porque a gente vai escutando e vai se enfadando daquilo. A gente quer coisa nova. Fala alguma coisa nova, pastor, eu quero uma novidade da palavra. Se você entender o que o Espírito Santo está falando com você hoje, se a gente aceitar que a palavra é o Filho, o Deus encarnado, o Verbo Criador, o Cristo eterno, então nós vamos poder ser, de verdade, ser submissos a Ele. Porque Ele não é um livro, Ele não é Escrituras, Ele não é um nome apenas, Jesus. Porque quando você fala assim, olha, na eternidade, Cristo já estava lá, você vai para uma distância que não dá para alcançar quase. E ele mesmo falou para o João que ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é a letra A do alfabeto e ele é o Z. Mas é muito mais do que isso. Não tem princípio nem fim de dias. Esse Jesus que muitas vezes está no nosso imaginário, J-E-S-U-S, ele é bem limitado às nossas experiências. Seja de cura, seja de libertação, seja de canções. E nós estamos limitados e não entendemos que a gente se envolveu, a gente se entregou, a gente canta, a gente lê e prega sobre aquele que é eterno, que é todo-poderoso, que ao nome dele os anjos se dobram. E nós cantamos esses dias aqui, o que é que os anjos veem? Que se dobram diante do Senhor. E a gente está limitado a uma coisa bem institucional, bem religiosa, bem presbiteriana, batista, assembleiana, seja lá qual for o nome, que tem as suas designações, bem fechadinho em 4 paredes, bem fechadinho nos conceitos que a gente quer dominar, mas ele é muito mais do que isso e não tem como prendê-lo.
Não tem nem como fazer casa para ele. Davi falou, eu vou fazer uma casa muito bonita para o Senhor. Ele falou, Davi, que casa pode me conter? Nem os céus dos céus podem me conter. Todos os homens que tiveram experiência com um pouquinho da revelação dele, caíram por terra, desmaiaram, não aguentaram. Porque há tanto poder, há tanta glória, há tanta pureza, há tanta majestade. É muito mais do que nós temos experimentado e às vezes queremos adequar ele às nossas necessidades. E não tem ninguém que possa deter ele, mas ele fez uma coisa tremenda. Por causa do sangue dele derramado, ele falou, agora eu vou habitar em vocês. E eu ouvi um pregador dizendo, fazendo uma ilustração um dia, que quando Gabriel chegou para Maria, e foi lá e falou, Maria, mulher agraciada, o Senhor é contigo. E disse para ela que ia nascer dela o Salvador. Ele estava ali, porque os anjos não são onipresentes, falando com ela, e ela disse assim, seja feita a vontade do Senhor na vida da sua serva. Quando Gabriel voltou para o trono de Deus, ele não viu mais o filho. E ele procurou, e ele falou, pai, cadê o filho? E Deus disse, está lá na barriga daquela mulher que você foi avisar. Ele falou, hã? O eterno dentro daquilo que é passageiro, o infinito dentro do finito, o todo-poderoso dentro de uma criatura que pode morrer por um vírus e uma bactéria, mas como? Como que ele está dentro dela? E o verbo se fez carne, porque ele pode fazer isso. Você acha que ele não pode fazer o que você precisa? Mas esse verbo que ele está falando aqui, ele diz que eles viram, eles tocaram, eles apalparam, eles estiveram junto com ele, e eles viram a sua luz e a sua glória. Eu gosto de cantar aquela canção, O Rosto de Cristo, porque as frases são muito bem montadas. Diz assim, queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, só que a palavra diz que ele não tinha parecer nem formosura. Qual era a beleza que atraía? É da divindade, da bondade, da misericórdia, do amor que ele transmitia, dele olhar e a pessoa não se sentir rejeitada perto dele, por mais pecadora que a pessoa era. Prostitutas entravam primeiro no reino dos céus e entram ainda, mais do que religiosos, porque quem muito peca e é perdoado, mais ama. Quando a gente se acha muito santo, eu não fiz muita coisa não, eu só sou um pecador moral. Nunca matei, nunca roubei. Eu só bebi um pouco de veneno, não bebi tanto, que nem esse cara aí, esse publicano. Pouco ou muito, vai morrer do mesmo jeito. Mas quando a gente se sente muito santo, ele fala, você não precisa de mim, porque eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Não se trata de você ser ou não ser uma pessoa certa, moralmente falando. O que não é ruim, entenda bem. Mas é a presunção, é o se sentir superior ao outro, é achar que é alguma coisa. Se nós entendermos que a falha que o outro comete, a gente poderia ter cometido também, a gente vai ver que a gente não é diferente dele. Eu pensei nisso essa semana com um amigo. E aí meditando não é fácil, mas a gente precisa considerar. Se nós entendermos que a palavra é o verbo criador, nós poderemos ser submissos de verdade a ele, porque a gente vai na profundidade do que ele é, porque sem ele nada do que foi feito se fez. E aí não dá para entender quem diz que vai até Jesus exigir coisas dele. Porque eu sou teu servo. Ou se ressentir quando as coisas que nós oramos não acontecem. Continua na casa, continua adorando, continua como crente, mas ressentido desse Senhor. Não se submete.
porque não tem noção de quem ele é, acha que é um personagem de uma religião. Ele é aquele que, sem ele, nada do que foi feito se fez. E assim, se nós entendermos que ele é a palavra, o Verbo eterno, o Filho de Deus, o Cristo eterno, então nós vamos poder trazer à existência, esse é o final da minha pregação, nós vamos poder trazer à existência, por causa do entendimento correto, da vivência correta, não religiosa, mas com a pessoa do Senhor Jesus, com a pessoa desse Verbo encarnado, não com práticas religiosas, nós vamos poder trazer à existência aquilo que ele nos autorizou. Você lembra de Marcos 16:15? Se não lembra, pode abrir aí para nós. Então, entendermos do que se trata. E eu vou voltar no assunto expulsar demônios. Ou orar por enfermos. Essa semana toda eu fiquei perguntando para uma pessoa que o seu esposo está na UTI. E um amigo em particular, ele disse: pastor, é só um milagre. Está feio o estado dele, está entubado. E lá no meu íntimo, eu penso assim, se eu tivesse a oportunidade de estar com o Senhor Jesus hoje, eu queria ir. E acredito que esse meu amigo quer ir também. Eu acho que ele está lá, inclusive, conversando com ele, em algum lugar assim entre o terceiro e quarto céu, conversando com Jesus, e talvez Jesus falando para ele: olha, você vai ter que voltar, tem muita gente que não quer que você fique. A vontade dele é soberana, com certeza. Mas sempre quando eu oro por alguém que está, quase partindo, eu lembro assim, porque a morte, nós não estamos caminhando para a morte, irmãos, não estou brincando com a morte, nem desdenhando, nós estamos caminhando para a vida eterna. Você concorda com isso? Amém? A gente não quer a morte, porque a morte não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver. O homem não foi criado para morrer. Mas a morte foi vencida na cruz pelo nosso Senhor. Ele é o primogênito daqueles que ressuscitam. Nós não devemos temer a morte. E aí eu lembro daquele desenho da Era do Gelo. Lembra que tinha aquele esquilinho ficar correndo atrás daquela nozes? E daí chega uma das partes desse filme que ele morre, e ele vai lá para o céu dos esquilos, e ele vê uma noz grandona, assim, maravilhosa, e está caminhando em direção a ela. E ele está doido para pegar ela, e o Cid começa a fazer respiração boca a boca nele, e ele volta, ele fica louco da vida. Porque ele foi privado de conseguir o que ele queria, ele estava chegando no céu dos esquilos, é a coisa que ele mais queria. É uma imagem que eles estão fazendo. Por que nós temos medo da morte? Porque nós somos egoístas e não quer que as pessoas vão para o céu, a gente quer que elas fiquem aqui. É duro perder, eu sei que é duro. A minha filhinha de 6 meses, eu peguei ela morta nos meus braços. E antes, depois do diagnóstico, que a Valentina tinha morrido, ainda a gente chegou lá na Santa Casa e a gente pediu mais um ultrassom. Porque a gente foi e orou juntos, colocou a mão e demos uma palavra de autoridade, orando para viver. Quem sabe foi um engano. E aí o médico falou: não está respirando mais. É triste, é muito ruim você perder um filho. E você vai lá e briga com Deus, chora diante dele, não entende. Mas depois fiquei pensando, ela existiu, ela existe, ela foi direto para o céu, não passou nesse mundo, vamos falar a verdade, desgraçado que a gente está vivendo. Sem sofredores, traição, doenças, enfermidades. A gente não gosta de pensar sobre isso, mas irmãos, o nosso Senhor já venceu todas as coisas. Esse texto fala assim, Marcos 16:15, quando ele, ressuscitado, ele apareceu aos discípulos e disse: olha, é-me dado todo o poder nos céus e da terra. E no verso 16 ele fala: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Agora vem, em meu nome, o que vai acontecer? Em meu nome expulsarão
demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, em meu nome, e eles o curarão. Nós temos ouvido falar de poucos casos de expulsão de demônio, de cura, de libertação. Quem sabe, principalmente essa ideia da palavra que nós temos como Bíblia, que às vezes falha. Pastor, eu li o texto, Deus me deu uma palavra, não se cumpriu, como que pode? Porque eu estava lendo só a Bíblia, ou as Escrituras. Ou quando eu ouvi falar no nome de Jesus, é o Jesus que eu imagino que seja. Mas veja, ele quis tanto que nós o conhecêssemos como ele realmente é, e quem ele realmente é, que ele encarnou e veio habitar entre nós. E uma coisa mais tremenda que talvez escapa à tua memória e à tua mente, porque a gente está distante disso. Presta atenção no que eu vou dizer agora, olha aqui para mim. O Verbo está aqui. O Filho de Deus, o Criador, o Eterno, está aqui junto conosco nessa reunião e se agrada de nós estarmos aqui. Ele está com você na tua casa? Está. Ele está com você nos teus momentos mais difíceis? Ele está. Mesmo que você não veja. Mas ele falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Ele está aí caminhando no meio de vocês, de nós. Esse Verbo eterno, esse poderoso nome, essa palavra que estava com Deus no princípio, e ele que se fez carne, e ele ressuscitou com carne e osso, porque ele falou para os discípulos, toque aqui em mim, vejam que um fantasma não tem carne e osso. Sejam crentes, não sejam incrédulos. Sejam crentes, não sejam incrédulos. Ele está vivo. E ele não é uma teologia, ele não é uma interpretação, ele não é uma religião. Ele é uma pessoa viva que tem todo o poder nos céus e na terra. E ele quer que nós o conheçamos mais. Vocês têm visto que nós temos cantado sobre ele, falado sobre ele, mas eu queria esclarecer nessa noite que esse que nós estamos cantando, esse que nós estamos falando só dele, tomando Santa Ceia, todo o culto de domingo, não é aquele pedacinho de pão e aquele cálice de vinho, de suco de uva. Ele é uma pessoa, e ele é aquele que ama você intimamente, e conhece você pessoalmente nos detalhes. E não tem nada que aconteça nessa terra ou com você que ele não saiba ou não esteja no controle. Ele está no controle. Você pode não entender, mas ele está no controle. E o apóstolo Paulo disse assim, para tentar expressar para a igreja, aos Romanos, no capítulo 8, verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por nós, entregou para morrer por nós. Ele fala assim, como não nos dará com ele todas as coisas? Não é uma ou outra, é todas as coisas. Voltando ao texto, lembra que nós lemos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito existiria se não fosse por ele? Agora Paulo vem dizer que essas coisas, todas as coisas, que nós cantamos numa canção aqui hoje, agradou a Deus concentrar tudo nele, no Filho, não no Verbo eterno, mas no Filho do homem, no Verbo encarnado, representante da raça humana. Eu quero que se crie uma imagem comigo agora, você que está aqui, quem está em casa. Tem um homem de carne e osso, que é Deus e é homem, sentado à direita de Deus Pai. Meu representante, teu representante, representante da raça humana, que resgatou, que remiu, que fez aquilo que ninguém faria por nós, porque nós éramos inimigos de Deus. Ele, como não dará todas as coisas? Mas é com Ele que nós temos que nos relacionar. É com essa revelação, com esse Verbo eterno. Se eu entender assim, eu até posso falar, continuar dizendo Jesus. Não precisa, a gente criar polêmica se é Yeshua, Yehoshua, se é Yahvé, se é Jeová, se é Jesus mesmo, Jesus. Ele não está preso nas 5 letras.
Ele é muito mais do que isso. E se Ele é muito mais do que isso, que limitação existe para nós? Que limitação existe para você? Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas em meu nome. Não é de acordo com uma doutrina que a gente aprende, que a gente fala, ou ora em línguas, ou expulsa demônios, ou cura pessoas. É por ter experiência pessoal com esse Jesus. E no nosso meio, protestante e pentecostal, nós temos uma prática que foge das questões canônicas e teóricas e teológicas. Nós costumamos buscar ter experiência com esse Senhor vivo e real. E nós é que temos que nos interessar. E não é que Ele não habite em você, nós temos que prestar atenção. Amém? Nós temos que prestar atenção porque Ele se revela para aqueles que o buscam de verdade. Está faltando experiência com Ele na tua vida. As nossas experiências se limitaram às contas que a gente tem que pagar e a gente pede, me ajuda, Jesus. As dores de cabeça, ou o filho que precisa de oração, ou uma circunstância muito pequena, e aí é como se fosse um neurocirurgião consultado, preste atenção, eu vou e consulto o neurocirurgião, porque eu estou sentindo dor de cabeça, que não é um aneurisma, é só uma enxaqueca. O neurocirurgião vai falar assim, olha, vai lá na farmácia, conversa com o farmacêutico, ele vai te dar remédio tal para passar essa dor, e talvez seja até meio psicológico isso, tem que consultar um psicólogo, não precisa eu para resolver o teu problema. Porque os casos que eu resolvo são casos bem mais complicados. E nós temos o Deus Todo-Poderoso, e a gente duvida que Ele possa fazer as menores coisas, e a gente não ora com fé. Ele pode fazer tudo, mas o problema não é esse. O problema é nós acreditarmos que mesmo eu sendo falho, mesmo eu não cumprindo tudo, mesmo eu não entendendo tudo, será que Ele vai me ouvir? Então eu oro dizendo, Senhor, se o Senhor me ouvir, amém. Senão, eu realmente não mereço mesmo, né? Eu sei quem eu sou. E a gente fala aqui todos os domingos à noite, só quem não merece toma a ceia. E tudo isso, todas as coisas criadas, todas as coisas que Ele pode criar ainda, são nossas. Dá para você entender? É tua. Basta que você creia e você ore, entendendo quem é o teu Deus. De verdade mesmo. Não se conforme com o pouco que você já sabe. Vamos avançar em nome de Jesus. Amém? Em nome desse verbo eterno. Fecha os olhos um pouquinho só. Quero orar com você. Paizinho, eu te peço em nome do teu Filho eterno, o nome que é sobre todo nome, é o nome que todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, como a tua palavra diz. Porque o Senhor obedeceu até a morte, morte de cruz, e o teu nome foi exaltado. E é nesse nome, Senhor Jesus, que eu quero pedir que o Senhor se revele a mim e aos meus irmãos muito mais. Que nós não fiquemos presos a este livro, que é uma bênção nós termos. Não fiquemos presos às escrituras, que nós podemos ler, estudar e pesquisar, que é uma bênção também. Mas nós entendamos que o Senhor nem é o nome que nós damos a Ti, quem sabe que nós imaginamos que o Senhor seja, mas o Senhor é muito mais. E mesmo sendo tão poderoso, tão altíssimo, tão inexplicável, o Senhor se agrada de se revelar a nós nas pequenas coisas, nas pequenas dificuldades, nos pequenos problemas. Perdoa a nossa falta de fé, nossa falta de entendimento, ilumina-nos e faz-nos entender com quem nós estamos nos relacionando, Senhor. A quem nós dizemos que servimos, em nome do Senhor que fez os céus e a terra. Nada seria criado se não fosse teu nome, o Senhor que é o Verbo eterno.
Faz-nos compreender, entender, revela-te a nós, para que quando orarmos, as nossas orações, elas realmente estejam conectadas com a verdade, a realidade de quem o Senhor é, e aí o joelho vai tremer, o inferno vai ser abalado, a enfermidade não vai resistir, os demônios não vão poder ficar, porque o teu nome é sobre todo nome, e nós estamos autorizados, se nós crermos nesse Senhor, que deu a sua vida para que eu pudesse ter vida, que assumiu os meus pecados, que levou todas as minhas culpas, que me reconciliou com o Pai, que fez a amizade no lugar da inimizade. Eu vou orar, teu filho vai orar, e o Senhor vai se manifestar, porque o Senhor é muito mais do que nós temos conhecido. Em nome de Jesus eu oro, Pai, revela-te a nós, dentro desse amor grandioso que o Senhor tem. Amém e amém. Quem crê recebe, diga amém.